Olá, satisfação em ter você aqui novamente para mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou dar sequência aí ao tema conflitos, né? No caso, conflito étnico, nacionalista e separatismo, né? E especificamente nessa videoaula será tratado o caso aí de conflitos na região do Cáucaso. São vários conflitos que tem nessa região, inclusive, né? A gente vai aprender aí. E também vou falar do caso na Ucrânia, né? Na Ucrânia, dando atenção especial aí ao caso da Crimeia, e também vamos falar, né, do leste da Ucrânia. Então acompanhe aí comigo essa videoaula, espero que você tenha um bom aprendizado, um bom aproveitamento aí no seu conteúdo, né, na sua formação em geografia. Vamos lá então, fique com a gente aqui. Olha só, estamos aqui, né, no Google Earth novamente, né? E eu vou explicar aí onde fica, né, mostrar para vocês aí a localização dessas regiões que são tema dessa videoaula. Estamos aqui visualizando, né, o continente americano, o Brasil aqui especificamente. E aí o tema da videoaula é a região do Cáucaso e também a Ucrânia. Então, olha só, estou indo aqui nessa parte aqui, a Ásia, aqui a Europa, e é essa parte, né? Então, olha só, a região do Cáucaso, que eu vou explicar, né? A região do Cáucaso, você vai lembrar do sul da Rússia, né? Essa parte aqui, sul da Rússia, e também desses três países, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Inclusive, você olha aqui na Geórgia, né? Tem umas linhas amarelas aqui do limite, né? Dessas regiões, porque é aqui a áreas, né, que eu vou explicar, tá explicando a Ossétia do Sul e da Abcásia, né, que é áreas ali de conflitos, então, dessa região. Além disso, vou falar também, né, do Daguestão e da Chechênia e Ingushétia, que são repúblicas aí dentro da Rússia. Além disso, né, a outra região aí de conflito que vai ser explicado, vai ser o caso aqui da Crimeia também, ó, outra com linha vermelha, né, que fica na Ucrânia, só que tem sido aqui, né, objeto de anexação da Rússia, né, então esse caso, a região aí da Crimeia, e aí o caso também que eu vou explicar sobre essas repúblicas dentro da Ucrânia, no leste, né, no leste da Ucrânia, que estão aí fazendo um movimento também, fizeram aí um movimento separatista. Então a gente vai falar sobre essas regiões nessa videoaula. Ao tratar do tema conflitos étnicos, nacionalistas e separatismo na região do Cáucaso e da Crimeia, né, a gente relaciona aí a antiga União Soviética, esses dois casos, né, desses conflitos. Por quê? Porque no passado, tanto onde é a região do Cáucaso, que a gente vai falar ali daqueles países que fazem fronteira com a maior herdeira aí da antiga União Soviética, que é a Rússia, né? Então está relacionado a isso, né? Aquela herança multiétnica, que tem a antiga União, que teve, né? A antiga União Soviética. E o caso também que ela influenciou a área da Ucrânia, né? Influenciou a Ucrânia, onde justamente fica a Crimeia, né? E também a gente vai falar até da guerra civil do leste da Ucrânia, né? Então será o caso aí que a gente vai tratar e por isso relaciona, né, a antiga União Soviética. Veja só, na década do ano de 1990, no mundo, estava acontecendo aí um processo de maior integração econômica, social e política entre os diversos países. Então estava tendo aí, né, o que vai levar ao contexto, né, que se chama de globalização. Então um processo de maior integração. Se por um lado, né, parece até contraditório, estava tendo uma maior integração entre os países, por outro lado, no caso da antiga União Soviética, né, como ela chegou ao fim em 91, e também, né, no caso lá que a gente viu na outra videoaula da Iugoslávia, né, a antiga Iugoslávia, teve processo de desintegração territorial, de separação, né? Então surgiram aí novos países frutos, né, dessa desintegração territorial, e também, né, teve caso aí
de movimentos separatistas que não conseguiram formar um novo país, né? Uma minoria étnica dentro dessas áreas, mas que lutam, né? Que fazem movimentos aí lutando por essa autonomia, querendo aí ter acesso ao poder, né? De um território, ter o controle. No caso, né? Que a gente viu lá da aula dos Balcãs, né? Um exemplo aí do que continua até atualmente é a questão de Kosovo, né? Que é uma questão aí, de certo modo, a Sérvia não aceita a sua independência, então é indefinido, e alguns países no mundo falam ali, né, reconhece a independência de Kosovo. Mas agora que no caso, né, que a gente vai falar aí desses conflitos do Cáucaso e da Crimeia, o caso da Crimeia também é um exemplo, né, que foi uma região aí anexada pela Rússia, né, e aí tem caso da Ucrânia não aceitar esse fato, né, que perdeu aquela região, mas ainda assim, né, no caso na região do Cáucaso, né, tem o conflito ali, né, que lutou por sua independência, os chechenos, né, tem também o caso dos ossétios, dos abcásios, né, na região da Geórgia ali do Cáucaso, né, então o que se percebe, né, desses movimentos, né, separatistas, eles buscam ali aquele grupo étnico, busca formar um estado soberano. Só que em muitos casos, né, o método que eles adotam, e aí para ser também, né, de certo modo ouvido, acaba sendo um método aí que acaba sendo conflitos armados. Então esse que é o problema. Esses conflitos armados muitas vezes acabam sendo reprimidos por um Estado que tem maior força, né, de forma violenta, né? Então é o caso aí, né, de certos movimentos separatistas competindo aí com a herdeira da União Soviética, que é a Rússia. E aí a Rússia reprimindo esses movimentos com o seu exército. E aí, né, para falar então sobre esse contexto, vamos falar um pouquinho então da antiga União Soviética, né? Então, a antiga União Soviética é um exemplo, né, claro, de país que a gente fala assim, multiétnico. O que é isso? Que tem várias etnias, né? E antes, né, você vê assim, até antes de fragmentar, até o início dos anos de 90, né? Ele chegou a ser a terceira maior população do planeta Terra, né? Então, naquela época, né, cerca aí de 290 milhões de habitantes, composto aí, né, por cerca de 140 etnias. Então você vê como que é uma variedade cultural muito grande, né? Algumas dessas etnias, né, tinham aí intenções aí, fortes movimentos, né, nacionalistas, e que queria esse movimento de independência. Até hoje, né, a herdeira maior aí, a Rússia, tem muitas etnias dentro da Rússia, né? Em 91, quando fragmentou, então, a União Soviética, né, com a fragmentação dela, então tinha lá 15, né, as 15 antigas repúblicas soviéticas, né, se tornou então cada uma um novo estado, né? Então lá da União Soviética surge então 15 estados. A gente vai ver isso daí no mapa, né? A gente vai estar verificando para acompanhar isso. E a maioria, né, a etnia assim que a gente observa, né, a etnia majoritária em cada um desses novos 15 países, né, vai dar inclusive até um nome aos países, né? Por exemplo, a gente falar assim, Cazaquistão, o que é? A terra dos cazaques, né? Então uma etnia lá da Ásia Central. Então, a Eslovênia, o país dos eslovênios. Então, os nomes das etnias, né? A Rússia, o país dos russos. Né? Então, foi dando aí, né, o nome. Olha só, aqui, né, esse mapa, vocês estão verificando que é o caso aí, né, da ex-União Soviética, né? Então, as 15 repúblicas aí, né, que formavam um país, né, que era a terceira maior população do mundo, então, até 1990. E aí você vê que o maior herdeiro, né, o maior aí desses países que formavam a União Soviética é a Rússia, né? Mas ali, o caso que a gente vai falar de conflitos, né, no Cáucaso, você vê ali que a Geórgia, o Azerbaijão, que a gente vai falar, tudo pertenceram ali à União Soviética, assim como a Ucrânia, né? Então está ligado aí a esse passado.
Esse outro mapa, a gente observa aí, né, os países lá que compunham, né, a antiga União Soviética, e ele tá aí, né, com gráficos, né, gráfico de setores, também chamado aí de gráfico de pizza, né, que você pode ver nesse gráfico a composição das etnias em cada uma, né, dessas 15 repúblicas que fizeram parte da União Soviética. Veja só, o caso daí das cores, né, predominante, ó, tem ali, né, o roxo, qual que é a cor predominante nas etnias, exceto no caso da Rússia, né? Aí os russos e outras etnias. Então você vê, por exemplo, né, na Rússia, a maioria das etnias que fazem parte ali são de russos, né? Então tá ali 84% da população, mas também tem outras etnias aí, né, são as minorias que fazem parte. Na Ucrânia, por exemplo, você vê ucraniano 73%, mas tem também uma porcentagem considerável de russos e outras etnias. Aí você vê, por exemplo, no Cazaquistão, você tem 40%, né, de cazaques, mas tem também bastante russos. E aí você vai vendo. Então isso fica claro, né, que na verdade a etnia russa esteve, né, espalhada aí por todas as 15 ex-repúblicas, né, da União Soviética. Inclusive esse, né, é um fato que a gente vai falar quando falar do caso da Ucrânia, né? Que na Ucrânia, né, o que ocorre lá é minorias russas, né, tentando aí, né, fazer um movimento separatista. Se por um lado lá é minorias russas na Ucrânia, por outro lado, o caso, né, que a gente vai falar da Chechênia, é minorias dentro da Rússia querendo separar da Rússia, né, minorias de chechenos. A Rússia, né, ela continua sendo um país, então, que a gente viu aí no gráfico, multiétnico, né, e também, por conta disso, né, está sujeita aí a movimentos, né, separatistas. E foi o que aconteceu, então, no caso da Chechênia, que é uma república aí localizada no Cáucaso, então, dentro lá da Federação Russa, né, a Federação Russa tem várias repúblicas que fazem parte dela. Aí a República da Chechênia lutando, né, ali por sua separação, sua independência. Ali, né, se for ver pelo ponto de vista étnico, né, e religioso, tem uma diversidade muito grande, né? Os chechenos, né, eles são muçulmanos. E lembrando que os russos, né, a maior parte da população russa é cristão ortodoxo. Então, e lá, né, nesse passado aí teve a Guerra da Chechênia no ano de 94 a 96. Então você vê, logo depois da separação, da fragmentação da União Soviética, que foi em 91, né, 94, 96, então vai ter essa Guerra da Chechênia. Então o governo russo, né, ele não reconheceu na época o movimento nacionalista que queria separar, dividir, né? E aí acabou atacando militarmente os separatistas. Outros conflitos ainda voltaram a ocorrer no fim do ano de 99, resultando numa nova intervenção de Moscou em nova guerra. Então, esse caso, né? Agora falando para vocês do caso, né? Ainda continuando ali na região, né, do Cáucaso, vamos explicar então o que é essa região, né? Onde que é o Cáucaso, né? Por que a gente vai falar isso? O Cáucaso, né, é uma região que fica ali, é muito complicado ali do ponto de vista de variedades de etnia naquele território, porque é justamente um limite ali entre o Oriente Médio e a parte que vai ser aí, né, a Ásia, limite Ásia ou também a Europa ali naquele território, né, dependendo aí da classificação. Então, que vai ter ali uma diferença de etnia de encontro de muçulmanos, de cristãos, no caso cristãos ortodoxos da Rússia, outros cristãos também, né, no caso também cristãos católicos, mas essa variedade ali cultural muito grande por conta da região de contato entre Oriente Médio, Ásia e Europa. Ali, né, o Cáucaso, então, quando a gente ouvir falar do Cáucaso, fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Então tá ali. Historicamente, ali já teve muitos conflitos, porque ali convive muitas etnias, né? Cerca aí de 50 etnias com sua história, com sua tradição, com sua cultura própria e tudo mais, né?
Então ali não a parte russa, né, do Cáucaso, né, que aí é relacionado aí à questão lá que a gente estava falando antes da Chechênia, né, é formada então por várias repúblicas que em muitos casos, né, não possuem identidade entre si e nem com o restante da Federação Russa, por conta aí, né, da variedade étnica. Apesar disso, a Rússia tenta manter ali, né, aquela região sob seu controle, né, porque ali é uma região estratégica para a Rússia. Então, estratégica em que sentido? É estratégica no contexto geopolítico e também tem grandes reservas, né, minerais, no caso de petróleo, né, passa por ali também tubulações que a gente vai ver de oleoduto e tudo mais, né? Então, a importância da região caucasiana está relacionada ao controle dos oleodutos, gasodutos e também alguns vales férteis, né? Então, a área é interessante. Nesse mapa, né, vocês estão observando aí, está mostrando então, né, essa região aí do Cáucaso, e ali a gente pode ver então o que eu falei, né? Mar Negro, você está vendo aí, né? O Mar Negro e o Mar Cáspio. Então tá ali, né? Aquela região ali, aquele estreito entre esses dois mares, né? E ali tá, né? As fronteiras do que faz parte aí do Oriente Médio. Está vendo a Turquia e o Irã. E aí depois, né? Você tem aí os países ali da região do Cáucaso, a Armênia, o Azerbaijão, que você está vendo aí, inclusive a Armênia está cortando um pedaço, separando o território em duas partes do Azerbaijão, uma parte menor e outra parte bem maior, e a Geórgia. Então, olha só, os países estão ali e a Rússia. E aí, então, vamos falar desses casos, né? Então, o Azerbaijão, a Armênia, a Geórgia e a Rússia. E dentro da Rússia, você está vendo uma divisão de várias repúblicas, né? O da questão ali, ó. Aí depois, né, tem a Chechênia, Daguestão, Chechênia, Ingushétia, Ossétia do Norte, tem Kabardino-Balcária, aí tem Karachevo-Chercássia, né, esse caso, né, e a Adigueia, né, Adigueia na Rússia, então dentro do território russo. E os outros casos ali da Geórgia, quando a gente for falar da Abcásia e da Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul, você vê que tem uma continuidade ali, né, no território russo. Na Geórgia está a Ossétia do Sul e no lado russo está a Ossétia do Norte. Então, após observarmos, né, o mapa aí mostrando a região do Cáucaso e também, né, as repúblicas que fazem parte ali da Rússia naquele limite, naquela região, vamos falar então especificamente agora das guerras da Chechênia e de Daguestão. Então, a Chechênia, ela foi incorporada pelo Império Russo lá no início do século XIX. Então, a gente está falando do século XIX. Século XIX começou em 1801 e foi acabar em 1900. Então, foi naquele período de 1801, comecinho lá, né? Durante o regime soviético, que vai vir depois, né? A Chechênia e também a Ingushétia, né, foram unidas e tornaram-se uma província autônoma, então tinha ali, né, uma certa autonomia, majoritariamente, né, formada aí pela etnia muçulmana. Só que eles tinham uma autonomia, mas pertenciam ainda, né, no caso, à União Soviética. Com o fim da União Soviética, no ano de 91, os chechenos separaram-se então da Ingushétia, né, declarando a independência também, né, sua independência em relação também à Federação Russa. E os inguches, né, da Ingushétia, né, também formaram sua própria república, mas esses aderiram à Rússia. Só que aí que ocorre, né? Então a Chechênia estava lá tornando-se, né, declarando-se independente. Só que em 94, né, a Rússia tentou retomar o controle sobre aquela região do Cáucaso e reagiu de forma violenta porque não aceitava então essa separação que a Chechênia colocou, né? Tava querendo se impor, né? Então aí acabou reagindo com violência e por isso, né, deu origem à guerra, né, da Chechênia, que foi de 94 a 96. Então percebam isso. A Chechênia, ela era unida com a Ingushétia, depois ela se separou, ela quis tornar-se independente, no caso do domínio que vai vir da Rússia, e a Rússia não aceitou, então fez, né, aí acabou levando ao que é chamada aí a Guerra da Chechênia. A persistência das ações dos rebeldes chechenos, né,
forçou aí um acordo de paz, então, depois, né, entre os russos e os chechenos. E acabou adiando também o futuro político da Chechênia. Então ficou algo meio que indefinido naquela época, mas teve ali, né, um acordo para dar uma diminuída ali na questão do conflito. Só que em 99, os rebeldes chechenos retomaram de novo os combates, né, com ações terroristas em Moscou, a capital da Rússia, e também em outras cidades russas. Então, associados aí a guerrilheiros, fundamentalistas islâmicos, há também daguestaneses, né? Invadiram então a República do Daguestão. E aí, olha só, então, os chechenos, né, associados aí com grupos também de daguestanes, né, acabou invadindo o Daguestão, com o objetivo também de declarar então um estado ali independente, já que eles não tinham conseguido na Chechênia, aí já foram no vizinho. Um estado independente ali, um estado islâmico na região do Cáucaso. O Daguestão, né, é uma república russa que também é estratégica, né? Por que estratégica? Porque essa república russa, quando a gente observa lá no mapa, ela tem uma grande área ali de acesso ao Mar Cáspio, né? E atualmente ali, né, tem o maior, essa república do Daguestão é o lugar com maior ações terroristas também no país, né, na Rússia, por conta aí dessa herança, dessa questão de querer se separar. As ações armadas, né, acabaram aí levando a questão aí, acabou levando à Guerra do Daguestão, né? Ou seja, também chamada aí de Segunda Guerra da Chechênia. Por que Segunda Guerra da Chechênia? Porque está relacionado a esse passado da Chechênia que estava lutando por sua independência. Então ali, né, a guerra acabou reduzindo aí, destruindo a capital lá, né, do caso do Daguestão, e também matou muitas pessoas aí, população civil. Os russos assumiram o controle da situação no início do ano 2000, mas, né, os combates, né, continuam por meio de ações terroristas. Então é uma área que ainda assim tem muita instabilidade. Então a instabilidade ali naquela região do Cáucaso, né, que eu estou falando aí, que está dentro da Rússia nesse caso, a Chechênia e o Daguestão, né? Então esses exemplos. Agora a gente vai falar, né, ainda na região do Cáucaso, mas não dentro da Rússia. Agora a gente vai falar dentro da Geórgia, né? Então um país vizinho ali. Então o caso da Ossétia do Sul e Abcásia, então duas regiões dentro da Geórgia. Então olha só, outro movimento separatista na parte ali, né, do Cáucaso, né, ocorrido aí, né, no compasso da instabilidade da região ali que antes estava sob o domínio da União Soviética, se separou, aí formou uma daquelas 15 ex-repúblicas da União Soviética, foi a Geórgia, né? Só que ali dentro da Geórgia, duas regiões, então, lutando aí por sua independência. E qual que é aí, né, que a gente vai explicar essa relação, ó. Apesar de estar situado dentro da Geórgia, né, a Ossétia do Sul, ela mantinha bastante relação com a sua vizinha no território russo. Então, a Ossétia do Norte, né? Então, tem raízes étnicas ali, né? O passado ali tem cultura comum. E aí, né, os georgianos da Ossétia do Sul, né, eles são menos de 1/3 da população. Então, tem muitos russos que vivem ali na Ossétia do Sul, né? Então, dentro da Ossétia do Sul tem diferentes etnias. E aí essa guerra separatista, né, foi desencadeada, teve a guerra separatista no ano de 1990, no início, e estendeu por mais de um ano. O outro caso desse Abcásia, né, vocês estão vendo aqui no título, né, do tema, foi também uma tentativa aí separatista, né, que provocou uma guerra civil no ano de 92. Então você vê que os anos, tudo batendo aí, né, com o ano ali próximo ao fim da União Soviética. O governo da Geórgia, então, tentou negociar aí a maior autonomia com as lideranças separatistas daquelas regiões, né, desde que não questionasse a integridade do território. Então, tentando manter aí o território da Geórgia sem haver a separação e dando uma maior liberdade aí, né, política, um diálogo aí com essas partes. Só que a tensão entre as repúblicas, né, separatistas e a Geórgia
foi aumentando, né? Isso que acabou acontecendo, principalmente no ano de 2004, né? Quando teve aí eleição na Geórgia. Por quê? Porque o presidente que foi eleito, né? E aí o nome dele é como se fosse um Michel, né? Mikhail Saakashvili, né? Depois a gente coloca aí o nome certinho. Esse presidente da Geórgia, né? Ele esteve aí voltado, né? Para integrar a Geórgia à União Europeia e à OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Só que tem uma coisa, né? A Geórgia, no seu passado, ela fez parte aí, ela foi influenciada, né? Ela fez parte da União Soviética. Então, essa aproximação da Geórgia com a União Europeia e com a OTAN não foi bem vista, né? Essa aproximação pró-ocidente pelos russos e pelas, né? Aquelas minorias que estavam ali querendo a separação das regiões da Ossétia do Sul e de Abcásia dentro da Geórgia. Então, essa aproximação por conta desse presidente eleito, né, essa aproximação com o bloco da União Europeia, acabou ficando pior, né, a situação. E aí, né, foi aproximando essa política, né, para o Ocidente, aproximou ainda mais o governo da Geórgia, só que em compensação o governo russo, né, aproximou-se daquelas lideranças que queriam se separar. Então, olha a questão delicada, né? A gente acaba vendo que o governo eleito na Geórgia estava se aproximando da União Europeia, em compensação, aqueles que estavam lutando pela separação, né, de territórios dentro da Geórgia se aproximaram dos russos, então do governo russo. E aí, após o conflito e com o apoio do exército russo, a Ossétia do Sul e a Abcásia conquistaram a independência, né? Então teve ali, né, o processo de independência. A Rússia sinalizou diante desse confronto separatista que está o quê? Disposta a deslocar suas tropas, levar lá a sua força, né, sempre que os seus interesses na região do Cáucaso estiverem ameaçados. Apesar das disputas econômicas com as outras potências, né, pelos recursos naturais, recursos econômicos da região do Cáucaso e do Mar Cáspio, o interesse e a presença, né, da Rússia deverão prevalecer naquela região por um longo tempo. Então, é uma parte aí que tem essa influência. Então, atualmente, né, qual que é a situação nessa região? A situação é a seguinte: em agosto de 2008, teve um conflito muito intenso envolvendo ali, né, essas regiões separatistas dentro da Geórgia, ou seja, a Ossétia do Sul e a Abcásia, né, com a Geórgia. A Geórgia, né, defendendo ali seus interesses de não querer perder, né, não querer a independência dessas regiões. Depois, ainda em agosto, houve um cessar-fogo, né, um acordo ali de cessar-fogo, porém o problema atual, né, é o seguinte: a Rússia, ela reconhece a independência dessas regiões, da Ossétia do Sul e da Abcásia. Só que é como se não fizesse, então reconhece a independência, como se elas não fizessem mais parte da Geórgia. Só que a Geórgia não aceita isso. E por conta disso, há um impasse aí, né, nas relações diplomáticas, porque a Geórgia cortou as relações diplomáticas com a Rússia. Nesse mapa aqui, né, a gente está vendo aí dessa região do Cáucaso, mostrando então essas duas regiões que eu falei na Geórgia. Você olha ali, né, a cor amarela é o país Geórgia, e ali o problema, né, de regiões autônomas dentro da Geórgia. Você vê que tem marcado ali 3 regiões, mas as de conflitos estão marcadas aí, né, com uma marcação ali como se fosse explodindo uma bomba, né, no mapa, que é o conflito, a Abcásia, né, e também a da Ossétia do Sul. Mas você vê que nesse mapa você percebe que essa região do Cáucaso é uma região de intensos conflitos, porque também na Armênia, a gente vê ali, né, no mapa, a Armênia também teve conflitos, e mesmo lá, né, nas partes da Rússia, que a gente já falou, né, dos conflitos da Chechênia, da Ingushétia, né, e a questão lá também que teve ali entre a Rússia e a república dentro da Rússia, que é o Daguestão, né? Então, esse caso aí envolvendo ali, né, um lugar estratégico que é o limite ali com o Mar Cáspio. Relembrando que essa área, né,
é uma área ali que tem grandes reservas, né? O Cáucaso, grandes reservas de minerais, petróleo, e também, né, é estratégico aí por ser perto do Oriente Médio. Falando em si agora da Crimeia, né? Então, dando sequência agora, né? Saindo do assunto daquela parte do Cáucaso, agora a gente vai para uma outra região, né? Que também tem conflitos aí que envolvem também, né? A Rússia acaba envolvendo e aquele passado, né? Da antiga União Soviética. O caso da Crimeia fica, né? Essa localização da Crimeia é na Ucrânia, tá? Então é uma península ali que faz parte, né, do país Ucrânia. Só que essa região se separou e atualmente, né, está no processo aí da Rússia, né, reconhecer como seu território. Então, historicamente, né, olha só, tem ligações ali entre a Rússia, o povo que vive ali na região da Crimeia, né? Então, os russos, apesar deles, né, olha que coisa, né? Apesar de no território deles, a gente falou na região do Cáucaso, deles estarem sofrendo com movimentos separatistas, né, de minorias étnicas que estão dentro do território da Rússia. Em compensação, tem russos também vivendo em outros países, né, e aí fazendo um movimento separatista, que é o caso na Ucrânia. Então a gente vai falar da Crimeia e depois a gente vai falar do leste da Ucrânia também. Então eles têm esse movimento separatista. E aí essa Crimeia fica onde é o Mar Negro, né, uma península no Mar Negro. Esse território ucraniano ele foi ocupado pela Rússia, então, em 2014. Então essa questão aí da Crimeia vai remeter ao ano de 2014, por quê? Em 16 de março de 2014, teve, né, uma consulta à população lá da Crimeia, foi feito um referendo. Esse referendo não foi reconhecido internacionalmente, mas esse referendo, o que perguntava para a população? Era se eles, né, aceitava ou não, né, fazer parte da Ucrânia ou fazer parte, né, ser integrado à Rússia. E como a maior parte da população da Crimeia é da etnia russa, eles acabaram aprovando. Então, 97% votou pelo sim, pela integração, né, à Rússia, né, dessa região. E aí, em 21 de março de 2014, o parlamento russo aprovou, né, a anexação da Crimeia. Então, esse território que era parte da Rússia, né, já tinha sido parte da Rússia lá em 1954. Só que naquela época, né, a gente tem que ver o seguinte, naquela época existia a União Soviética. E aí, como nessa época, até 1954, né, pertencia à Rússia, e por que depois mudou? É que em 1954, quem estava ali, né, no poder, então, era um ucraniano que estava no poder da União Soviética. Então, o secretário-geral do Partido Comunista, na época, era Nikita Khrushchev, né, e ele era ucraniano, e ele acabou doando, né, ali a Crimeia, aquela região que era russa, para a Ucrânia. Só que na época todos eles faziam parte, né, de uma unidade que era um único país, a União Soviética. É como se tivesse doado um território de um estado para o outro vizinho ali. Então foi isso, só que depois acabou se separando, né? Então, ó, nessa época, né, tanto, de certo modo, né, tanto fazia, não ia ter conflito, porque quem controlava era a União Soviética. Então a Crimeia, ela vai acabar sendo motivo de disputa, se for pensar, depois de 91, que aí sim é o fim da União Soviética, né? E aí ela ficou sob o controle dos ucranianos, só que sendo habitada por uma grande maioria de russos. Então, assim, o poder lá, né, em Moscou, o Kremlin, né, o governo, ele não considera que houve, né, uma ocupação de território ucraniano, pegar a Crimeia de volta, né, não foi isso, foi na verdade, né, ter algo que já era visto como deles, né? Então é nesse sentido. Só que a União Europeia e mesmo os Estados Unidos acenderam aí um alerta a isso, né? Então essa questão. E os russos, né? Eles deixaram claro na época a mensagem de que ali é a região deles em si, né? E que eles têm aquela influência daquela área. Então eles vão exercer esse papel. E além disso, né, aquela península da Crimeia, ela é estratégica, pois naquele local também tem base naval russa, né? Tem uma base chamada Sebastopol, né? E ali tem a frota militar russa, né, que fica ali no Mar Negro.
Então, e por que, né? Você pensar ali naquele Mar Negro, o Mar Negro é estratégico para a saída ao Mar Mediterrâneo, uma vez que a Rússia, né, as saídas ao mar dela na parte norte acaba sendo complicado por conta das águas, né, as águas do Oceano Atlântico Norte ficarem aí parte do ano congelada, né, ser mais difícil a navegação. Então acaba saindo, né, pelos mares ali na região, na parte sul, né, da Rússia. Além de ocupar, então, essa região da Crimeia, eu vou explicar agora também um outro caso que é do leste da Ucrânia. Porque, né, ao que tudo indica, né, os movimentos políticos e tudo mais, parece que a Rússia, né, vem apoiando aí, né, apoiou os grupos étnicos que vivem no leste da Ucrânia, né, a fazerem aí, de certa forma, né, a protestarem contra a Ucrânia e reivindicarem a sua separação. E então a gente vai falar disso. Então, o que houve no leste da Ucrânia em si? Um conflito ali, uma guerra civil, que a gente vai falar, né, sobre isso, de grupos pró-russos, né, contra o governo, né, estabelecido aí da Ucrânia, o governo de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Aqui, né, eu quero que vocês observem, né, esse mapa aqui da Ucrânia. E olha só que interessante, esse mapa ele está mostrando aí as cores diferentes, né, e tracejados diferentes, regiões que tem ali certas etnias. Então, quando você pega a parte central da Ucrânia e oeste, né, a maior parte fala ucraniano. Mas quando você pega a região da Crimeia, né, e também a parte leste, né, você percebe ali que tem uma maioria que fala russo, né, e também tem população significativamente da etnia russa. Então, essas regiões, o caso da Crimeia, que foi aí, né, incorporado pela Rússia, esse território, é algo de discussão aí entre a Ucrânia e a Rússia, e o leste, a gente vai falar aí, né, no caso das regiões lá de Donetsk e Lugansk, né, a gente vai estar falando, explicando, né, que é o caso aí de um conflito, então a guerra em Donbas, né, que eles chamam, a gente vai explicar sobre isso nesse momento. Então, falando agora dessa guerra civil no leste da Ucrânia. Olha só, sim, então desde março, né, a gente falou ali do caso da Crimeia, e além disso, né, começou então no leste da Ucrânia a ter um conflito armado entre os movimentos pró-Rússia, né, que reivindicavam a independência da região ali, né, a independência do que seria a República Popular de Donetsk e também a independência da República Popular de Lugansk. Né? Então, a independência de quem? Em referência à Ucrânia, separando. E aí começou um conflito entre grupos, né, favoráveis a essa independência e o governo, né, da Ucrânia, o governo de Kiev, que é a capital, contra esses grupos, porque não aceitaria aí que houvesse a separação. Esse conflito também foi chamado aí, né, se pesquisar lá, de guerra em Donbas, né, por conta ali da região, né, a região da bacia ali do rio Donetsk. Então, essa que é né, o local ali que eu estou explicando. E por que ocorreu, né, esse conflito em si? O que a gente tem que ficar bem claro é que a população da Ucrânia ela é bem dividida, né, em relação aí por conta de ter diversas etnias que a gente viu no mapa anterior, né, mas também aí na questão de aproximação, apoio à aproximação à União Europeia ou à Rússia. Então tem aqueles favoráveis que se aproximam, né, do bloco União Europeia e que são contrários então à aproximação da Rússia, e outros que são favoráveis à aproximação da Rússia e contrário à aproximação, né, ao bloco da União Europeia. E aí, em 2013, vinham ocorrendo protestos, vinham ocorrendo protestos na Ucrânia, chamado aí essas manifestações de Euromaidan, né? E você fala por que esse nome Euromaidan? Eram grupos favoráveis à aproximação da Ucrânia ao bloco da União Europeia. Então, por isso o nome Euro. E o Maidan significa o nome da praça lá em Kiev, onde ocorreram, né, essas manifestações, onde os grupos se organizavam.
Então, isso que aconteceu. E aí depois, olha só, você vê que veio essas manifestações favoráveis à aproximação da Ucrânia ao bloco da União Europeia. Você vê que logo depois já começaram então a ter, né, o caso que eu falei da Crimeia, que se separou, a população descontente então com uma aproximação com a União Europeia, pegou ali a população, foi feito o referendo e votou, né, para participar aí, para então deixar de ser da Ucrânia e voltar a ser parte da Rússia. E o leste da Ucrânia também começou a ter protesto. Então é algo, né, que o mundo fica atento e a Ucrânia fica atento. Por quê? Porque a Crimeia, né, já ocorreu do governo russo, né, e partir ali para sua anexação. Então existe um medo também que o leste da Ucrânia, né, seja aí, né, objeto aí, fruto de uma anexação futura, né, da Rússia. Isso acabou marcando, né, para a Rússia uma imagem ruim diante da União Europeia, diante dos Estados Unidos, né? Então acabou sendo aí uma coisa ruim. Só que esse conflito, o que ele evidencia, né? Que existe uma tensão ali, uma tensão entre, né, a oposição russa, né, a oposição russa, os que são contrários à Rússia, e o avanço ali do bloco europeu. E por outro lado, né, as regiões que a Rússia reivindica como sua zona de influência por conta de no passado da União Soviética ter sido ali, né, a área de influência. E lembrando, né, relembrando vocês que a Ucrânia era uma daquelas 15 repúblicas da União Soviética. Então o conflito na Ucrânia ele é marcado por a questão étnica, né? A gente vê isso, linguística, cultural, que divide a Ucrânia então em dois grandes grupos, como eu falei, né? Um grupo centro-oeste ali que defende a aproximação com a Europa, né? Influência então da Europa, e outro grupo que é o sul e leste, que é a favor de uma influência, né, da Rússia, uma influência de Moscou, é uma aproximação. Então é isso que ocorre. A Ucrânia, olha só como que é, né? A gente viu ali no mapa e parte da população dela, né, uma parte significativa aí, é composta por russos. Cerca aí de 17,3%, segundo um censo de 2001, da população da Ucrânia, então 17,3% seria aí de origem russa, né? Além disso, né, aquelas regiões lá do leste, né, que nós estamos comentando, a região de Donetsk e Lugansk, a porcentagem de russo ainda é maior quando pega nisso, né? Se no país é 17,3%, nessas regiões Donetsk é 38,2% e a região de Lugansk é 39%. E ainda, né, além disso, quando você pega então aqueles que falam a língua russa, né, ou seja, os russófonos, né, são cerca de 75% da população dessas duas regiões do leste, né, do leste da Ucrânia. Então, por conta disso, eles se sentem muito mais próximos da Rússia, né, em si, do que de querer uma influência, né, do bloco da União Europeia. Esse conflito ele afetou aí um número significativo de pessoas, cerca aí de 5,2 milhões de pessoas, que são pessoas que vivem naquela região. Segundo os dados, desde dados assim recentes, né, de 12 de março de 2020, tem causado aí o conflito, então, desde lá de 2014 até atualmente, cerca aí de 13 mil mortes de pessoas, né, 13,2 mil mortes. Atualmente, o conflito, né, esse conflito leste europeu deu uma diminuída aí, vamos dizer assim, deu um arrefecimento, né? Então, só que por que deu essa diminuída? Fizeram o acordo, né? Fizeram o acordo aí de cessar fogo, foi negociado, só que ainda assim, né, você vê que essa tensão existe entre quem está na política da Ucrânia e qual a aproximação que ele vai fazer ali, né, se é do bloco da União Europeia ou da Rússia. Então tem um acordo de paz, mas é uma área, né, que ainda assim, né, tem que ser observada, porque para chegar a um acordo definitivo precisa aí, né, os líderes europeus e também a Rússia e a Ucrânia, né, estabelecer um ponto comum de acordo. Vamos agora, né, na parte aí de questões. Olha só, essa questão.
Tá ali, né? Na confusão do Cáucaso. Tropas russas, né? Tropas russas invadiram a Geórgia para proteger dois enclaves separatistas. Aí então tá mostrando o mapa, né, da região. Ali tá mostrando o mapa, uma área, né, sem seu zoom, né, uma área maior mostrando a Ásia e essa parte aí da região do Cáucaso. Aí depois dá o zoom, né, na região do Cáucaso, mostrando aí o país, né, o país Geórgia, onde, né, ali na Geórgia, né, as regiões da Ossétia do Sul e da Abcásia, né, fizeram aí o movimento separatista. Vamos lá. Os confrontos armados na região do Cáucaso são resultado de anos de disputa e de desentendimentos que ultrapassam a própria Eurásia. Assinale a única alternativa que apresenta uma explicação incorreta sobre os conflitos na região. Então, sobre os conflitos na região do Cáucaso, eu quero a errada. O ditador Joseph Stalin decidiu transformar em 1922 o território da Ossétia do Sul em região autônoma da região socialista soviética, né, da Geórgia. A medida colocou em parte os ossetas, grupo etnicamente ligado da Rússia, dentro do domínio territorial georgiano. Então aquela região, de fato, né, que era ligada ali com a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, então foi pertencer, né, ao caso da Geórgia. E aí, então, tá uma explicação. Ok, verdade. Vamos na próxima. Apesar do território georgiano não possuir grandes reservas de petróleo e gás natural, ele abriga importantes dutos que abastecem as economias da Europa Ocidental com hidrocarbonetos, fato que amplia a ação russa contra as forças de emancipação. É verdade essa questão de dutos. Inclusive, o mapa aqui, né? Ele tá mostrando ali, ó, escrito oleodutos, né? Então, é uma área estratégica aí para escoamento, né, desses hidrocarbonetos. A alternativa C. A participação dos países da região do Cáucaso na União Europeia contraria os interesses do governo russo, que não mede esforços em convencer esses países a fazerem parte da organização chamada aí, né, Organização Xangai de Cooperação. Olha só. Essa daqui é errada, porque a União Europeia é formada aí, né, atualmente por 27 países. E esses países do Cáucaso nunca fizeram parte da União Europeia. Há um interesse da Geórgia, né, em fazer parte, mas isso para entrar no bloco da União Europeia, tem que ter todo um preparo que vai anos, né, para a economia dos países ali se adequarem às legislações e tudo mais. Atualmente, então, temos 27 estados. E os que estão em negociação são países ali que eram da antiga Iugoslávia, que se separou, né? Separou ali o movimento separatista que a gente já falou em outra videoaula. Esses sim estão ali em negociação. E fora esses, a Turquia está em negociação. Mas não tem nenhum caso aí, né? De país do Cáucaso entrando na União Europeia. E também, né? O caso aí da Rússia querer que esses países entrem nesse bloco chamado aí de Organização de Xangai, né? No caso, Organização para a Cooperação de Xangai, também não é esse, porque essa organização ela conta, né, com 6 países, né, atualmente, né? E 6 países não. Na verdade, a origem dela acabou sendo era 5 países, que antes chamavam 5 Xangai. Aí depois virou 6 países e atualmente em 2017 quem entrou foi a Índia e o Paquistão. Então, né, passou aí para 8 países. Quem são essa cooperação de Xangai em si? É a China, o Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, a Rússia e Tadiquistão, né? Acaba sendo. Então, China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tadiquistão, Uzbequistão e depois, como eu falei, entrou a Índia e o Paquistão. Então, são esses 8. E ali é um acordo político, econômico, militar, para ser um contraponto, de certo modo, né? Até mesmo as políticas do mundo ocidental, né? Então ali é esse caso. E as outras, olha, então a errada já vi que é a C, vamos ver as outras. A intenção do governo da Geórgia, né, em juntar-se à OTAN, Aliança Militar do Ocidente, pode ser considerado um desagravo ao governo russo, o que leva os Estados Unidos a agirem mais diretamente à resolução dos atuais conflitos na região. Isso é verdade, se a questão aí, né, da intenção da Geórgia, se ela fazer parte aí, né, fazendo parte da OTAN,
é complicado ali, né, para a Rússia, né? A Rússia, e aí acaba sendo um desagravo, não contenta a Rússia, e os Estados Unidos, como lidera a OTAN, né, acaba tendo poder aí de atuação naquela região. Então acaba sendo uma situação bem delicada. E a outra aí, a posição estratégica do território georgiano está na rota dos dutos projetados para conduzir gás, óleo do Turcomenistão e do Azerbaijão, né, até o litoral do Mediterrâneo. Torna a ação militar russa mais intensa e imediata na área. Também é verdade, então, essa questão aí por causa da estratégia dos gasodutos. Então, a gente queria a errada e a errada letra C. Vamos nessa outra questão aqui, ó. Unifesp, tá lá. As últimas 2 décadas foram marcadas pela ocorrência de vários conflitos de caráter étnico, religioso e separatista. O atentado ao metrô de Moscou em março de 2010 fez ressurgir o movimento separatista da Chechênia. Então, voltando lá a falar, né, no caso da região do Cáucaso, né, uma república dentro da Rússia, né, que é a Chechênia. Qual a localização geográfica da Chechênia? Acabei de falar que está no Cáucaso, né? Então vamos explicar direitinho isso para responder direito a questão e falar o que é o Cáucaso, né? E cite as principais causas desse conflito. A Chechênia queria se tornar independente. Então olha lá, a localização. Então a Chechênia localiza-se no Cáucaso, é isso, né? E o Cáucaso está onde? É uma região que fica ali, né? Entre os mares Negro e Cáspio, né? O Mar Cáspio fica ali, né? Um contato ali da Europa com a Ásia, né? Fazia parte ali, né? No caso, a Chechênia fazia parte da União Soviética, mas com o desmembramento da União Soviética, com o fim da União Soviética, ela continuou, né? Como parte da Rússia, né? E aí, só que as lideranças locais ali na Chechênia, elas não se sentem pertencendo à Rússia por causa das suas etnias, ali, ó, o seu grupo étnico, né? Então, por conta disso, e aí eles querem lutar pela sua independência. E aí, a causa do conflito. Então, a causa do conflito é isso que eu falei, né? Questão aí, né, de não aceitação. Então, a Chechênia, ela colocou, né, como se ela fez uma declaração de independência, só que a Rússia não aceitou essa declaração. E aí esse conflito, né, foi aí se esticando nos anos de 94, 96 que a gente falou. Então, por conta da população da Chechênia ser uma população de origem, né, islâmica, né, muçulmana, eles não aceitam, né? E aí acabaram fazendo ataques terroristas, coisas assim, grupos, né, que é o que estava no início da questão. Há ainda, né, a questão seguinte ali naquela região. A Rússia, além de não aceitar a independência deles, a região é estratégica, porque está perto ali, né, do Oriente Médio, tem reservas de recursos minerais e por ela passa oleodutos e gasodutos. Então é essa a resposta. Questão, né? A próxima, ó, Geórgia, o MG caiu, né? A Geórgia aumenta a ameaça de Guerra Fria. Então, voltando a falar lá do país Geórgia. O fantasma de uma nova Guerra Fria paira sobre a Europa, após o reconhecimento formal da Rússia da independência das províncias georgianas da Ossétia do Sul e de Abcásia. Embora sem a visão ideológica que prevalecia lá na época da Guerra Fria, né? Que parecia relegado ao esquecimento há alguns anos, devido à queda do Muro de Berlim, o decreto assinado pelo presidente russo tem um potencial explosivo, pois a Geórgia é uma aliada-chave do Ocidente na região do Cáucaso. Aí vem aqui, ó, com base nas informações obtidas acima e em seus conhecimentos sobre a região do Cáucaso, assinale a opção incorreta. Então é a incorreta que eu quero. Olha só. A região produz petróleo e possui grandes reservas desse produto. É uma região estratégica, sim, verdade. E tem, né, no caso, petróleo. Então não é essa. A região ocupa a posição estratégica na geopolítica econômica, pois está próximo do Oriente Médio. Verdade também. A Chechênia sempre evitou os conflitos separatistas por ser uma grande aliada da Federação Russa. A gente acabou de falar na questão anterior que a Chechênia quis a sua independência e a Rússia não aceitou. Então é essa que é a incorreta.
E a outra, a principal ligação da Rússia com o Mar Cáspio ocorre através do Daguestão. Então, é verdade isso daí, né? Quando você olha o mapa lá que eu apresentei anteriormente sobre aquela região do Cáucaso, né? Você vê lá que o Daguestão é a república ali que fica, né, da Federação Russa, dentro da Federação Russa, que fica fazendo ali litoral com o Mar Cáspio. Vamos nessa outra, né? Leia o texto e o mapa a seguir. O mapa está na próxima página. Então tá ali, prêmios Nobel pessimistas. Grandes nomes da economia apontam que já existe uma nova Guerra Fria, que poderia contribuir para a decadência da Europa. Então tá ali, né, o título e o subtítulo. Vamos lá. Desde a queda do Muro de Berlim, há quase 25 anos, o perigo de uma nova guerra na Europa nunca foi tão grande quanto atualmente. Então, falando aí, né, de um perigo de uma guerra. A conclusão é de 17 pessoas, né, prêmios Nobel aí de economia que estiveram reunidos em Lindau, no sul da Alemanha, para o encontro anual que eles fazem, mas também, né, de Volker Ruhr, ex-ministro de defesa da Alemanha. Em uma pesquisa de opinião feita pelo jornal, aí tem o nome do jornal, Die Welt, os gênios da economia afirmaram que já existe uma nova Guerra Fria, o que poderia contribuir para a decadência da Europa no sentido do bloco, da União Europeia, né? Também visto do ponto de vista econômico. Vamos lá. Então falou da possibilidade de uma nova Guerra Fria e na próxima página vem e mostra um mapa da Ucrânia, mostrando aí a questão, né, da região da Crimeia. Aí vem, então você vê por que está falando aí, né, a questão de Guerra Fria, envolvendo aí a disputa entre o Ocidente e a União Europeia, né, e o Oriente ali, a Rússia. Então, como se fosse no passado o bloco capitalista e socialista, mas agora a Rússia também é capitalista, né? Mas aí é a área de influência que é o leste europeu, né? A disputa está sendo aí. E aí vem, ó, por que a Rússia anexou a Crimeia? A primeira pergunta, né? E por que o conflito na Ucrânia está sendo considerado, então, como a causa de uma nova Guerra Fria? Então é nisso daí, né, que a gente tem que pensar coisas que já pega a explicação anterior, né? Então olha lá, a Rússia, né, ela anexou a Crimeia porque a maior parte da população da Crimeia é da etnia russa. Então foi feito aquele referendo, né? E aí votaram por ser parte, né? A população quis ser parte da Rússia. E essa população russa se opõe ao atual governo, né? Que ele tem ali influência do Oeste, né, que está aí a favor no caso do bloco da União Europeia. Além disso, né, eu falei também que tem uma base militar, né, naval ali da Rússia, né, na Crimeia. Então tem esse fato, por isso que anexou. E no passado a Crimeia era, né, no caso da Rússia, mas foi doado lá em 1954. A gente falou sobre isso, né, que aí foi lá o primeiro o secretário lá do partido, né? Partido comunista russo da União Soviética, né? O Partido Comunista da União Soviética acabou fazendo isso. A B, por que isso, né, acaba sendo uma característica de uma Guerra Fria, como se fosse uma Guerra Fria atual, né? É porque essa divisão dentro da Ucrânia, né? Então essa divisão de grupos ucranianos apoiando uma parceria aí com a Europa, com a OTAN, com os Estados Unidos. Em compensação, o leste, que tem bastante etnia aí na população, tem bastante gente de origem, né, da etnia russa e falantes também da língua russa, querem uma aproximação com a Rússia. Então é esse favor. Então por isso, então aí a gente falou do conflito, né, do leste da Ucrânia. Né? Então, inclusive, né, eles querem até, né, que acaba fazendo o que com a Rússia? Acabar, de certa forma, um isolamento, né, pelas potências ocidentais por conta dessas questões aí de conflitos, né, e a Rússia está interferindo. Então é isso, né? Então a gente encerra por aqui, né? Obrigado aí pela sua atenção e bons estudos e continue com a gente aqui no canal.